Certamente algo que chama muita atenção quando posta em destaque em seus uniformes, para que vejam suas distinções de honra e bravura dos combates vencidos e seus atos de heroísmo para seu país e as pessoas que residem no mesmo. Hoje falaremos de condecorações ou medalhas militares de um país cuja história é bastante controversa e há quem diga que ela foi escrita com sangue e glória. As condecorações americanas. Esse vídeo é uma indicação de Diego Pereira, um amigo entusiasta do assunto e também estudioso do tema apresentado. Farei um breve resumo das medalhas mais famosas premiadas pelas forças militares americanas. Senhoras e senhores, estas são as medalhas de honra e bravura dos Estados Unidos da América. Medalhas militares sempre chamam a atenção, ainda mais quando são vistas sob destaque nos uniformes militares dos países que detêm forças armadas, e no caso dos Estados Unidos não é diferente. Essas medalhas simbolizam, além da vitória sobre o inimigo, também os momentos de bravura de um determinado combatente, ou mesmo por atos de heroísmo, sacrifício em prol de um país, etc. Só para constar que soldados lutam por aquilo que acham certo. Normalmente eles não distinguem o certo do errado, ou mesmo esse tipo de julgamento comumente vem para aqueles países que estão neutro dentro de um conflito ou que está em meio a fogo cruzado. O soldado está ali para unicamente combater o inimigo e obedecer às ordens que lhe são passadas. Mas vamos ao assunto do vídeo proposto, que é falar sobre as medalhas e premiações cedidas aos melhores combatentes ou mesmo unidades em ação das forças militares americanas. Antes, é necessário lembrá-los que este vídeo não está sob ordem cronológica correta em relação à criação oficial dessas condecorações. Então vamos lá. A primeira medalha que vamos falar é a famosa Citação Presidencial de Unidade, que por definição é uma honraria concedida pelo presidente dos Estados Unidos a unidades militares das Forças Armadas Americanas e de países aliados, por extraordinário heroísmo em ação contra inimigos armados. Desde 7 de setembro de 1941, o dia do ataque japonês a Pearl Harbor e início do envolvimento dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo é cedida por extraordinário heroísmo e coragem em ação em calamidades e catástrofes de cunho civil, como por exemplo tufões ou mesmo ciclones, furacões, etc. Essa distinção foi criada oficialmente em 26 de fevereiro de 1942 para o Exército e a Força Aérea Americana. Porém, ela tinha o nome inicial de Citação Presidencial apenas, porque somente então no ano de 1966 ela passou a ser chamada oficialmente de Citação de Distinção de Unidade. Todos os membros da unidade citada poderiam usar o galardão em seus uniformes, tenham ou não participado da ação pela qual a unidade foi condecorada, mas somente aqueles que participaram diretamente da ação responsável pela citação é que podem usá-la de forma permanente. Para as duas forças, essa condecoração é uma pequena faixa em azul marinho, bordeada por listras finas douradas, usada sob o bolso direito da camisa do uniforme, conforme vocês veem na imagem. Já a versão da condecoração para a Marinha e Corpos Fuzileiros Navais Americanos tem listas horizontais em amarelo, vermelho e azul. Para distingui-la das duas versões da citação presidencial, ela é comumente conhecida como Citação Presidencial das Unidades da Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais, enquanto a do Exército da Aeronáutica é simplesmente chamada de Citação Presidencial, só podendo ser usada em uniformes na época das ações ocorridas, ou seja, distinções com restrições de uso por tempo, da mesma forma com qual são usadas com tempo pré-determinado no Exército e nas Forças Aéreas respectivamente. O nosso país também possui essa honraria militar americana. A citação presidencial já foi concedida a diversas unidades de combate de países aliados, especialmente britânicas, canadenses e francesas. O Brasil é, portanto, o único país latino-americano a ter recebido essa honraria, e ela foi concedida em abril de 1986 para o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira, e recebeu por bravura em combate dos seus pilotos que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a honra de ter um combatente da Força Aérea Brasileira que foi premiado com essa condecoração. Ele se chamava José Alves Cansado. José foi chefe de equipe de mecânicos do avião P-47 Thunderbolt, a unidade D4. A próxima condecoração deste vídeo é a famosa Coração Púrpura, ou Purple Heart em inglês, também uma das mais dadas às forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, e em nome do presidente, a todos os integrantes das Forças Armadas que sejam feridos ou mortos durante o serviço militar. Originalmente, nomeada como Distintivo do Mérito Militar e instituída por George Washington, que na época era comandante do Exército Continental, na data de 7 de agosto de 1782. Foi concedida a apenas 3 soldados da Guerra da Independência Americana, mas após isso caiu em desuso e ficou esquecida por um bom tempo.
mas ela nunca chegou de fato a ser abolida. Sua premiação a combatentes até chegou a ser disposta novamente no ano de 1927, mas o Congresso americano na época não se interessou muito sobre, e então o general Douglas MacArthur, então ocupante do cargo de chefe do Estado-Maior do Exército na época, o mais alto posto da força, confidencialmente encomendou um novo desenho para a medalha, baseado no bicentenário do nascimento de George Washington. Por ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, ela foi instituída em homenagem à memória das conquistas militares de Washington em 22 de fevereiro de 1932. Como a concessão da medalha era retroativa a 5 de abril de 1917, o dia anterior em que os Estados Unidos entraria na Primeira Guerra Mundial, o general MacArthur, ferido então nesta guerra, foi o primeiro a recebê-la em seu novo desenho. A próxima condecoração deste vídeo é a Cruz da Marinha. É a mais alta condecoração dada pelo Departamento da Marinha dos Estados Unidos e a segunda em valor. A medalha só é dada a membros da Marinha dos Estados Unidos, do Corpo de Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira, mas a comendação pode também ser dada a qualquer membro das Forças Armadas Americanas e até mesmo a militares estrangeiros. Tem como por distinção a extrema bravura e risco de morte em combate como força inimiga armada, servindo além do dever, estando somente abaixo da famosa Medalha de Honra, ao qual falarei mais à frente no vídeo. A Cruz de Serviço Distinto é a segunda maior condecoração militar que pode ser dada a um membro do Exército dos Estados Unidos, premiado por extrema bravura e risco de morte em combate real com a força armada inimiga. Ações que merecem a Cruz de Serviços Distintos devem ser de tão alto patamar a ponto de sobressair-se de todas as outras condecorações militares dos Estados Unidos. Abaixo, somente então da famosa Medalha de Honra. A Cruz de Serviço Distinto é equivalente à Cruz da Marinha. Ela foi agraciada a combatentes ainda durante a Primeira Guerra Mundial, e esta condecoração é distinta da Medalha de Serviço Distintos, que é dada em reconhecimento a soldados que serviram excepcionalmente ao governo dos Estados Unidos ou em um dever de grande responsabilidade. Como grande exemplo de condecorados com a mesma, temos o Major do Exército Brasileiro, Apolo Miguel Resch. A ele foi concedida esta medalha durante a Segunda Guerra Mundial. A Cruz de Voo Distinto é uma condecoração militar atribuída a qualquer funcionário ou membro alistado das Forças Armadas dos Estados Unidos, reconhecidos então por atos de heroísmo ou conquistas extraordinárias. Isso após 11 de novembro de 1918. A Cruz de Voo Distinto foi autorizada por uma lei do Congresso americano em 2 de julho de 1926, modificada então pela Ordem Executiva 7.786, de 8 de janeiro de 1938. Ela foi criada retroativamente a partir de 11 de novembro de 1918, acreditando que também poderia ser concedida àqueles que tinham sido recomendados a receber a Medalha de Honra, a Cruz para Serviços Distintos, a Cruz da Marinha ou a Medalha de Serviços Distintos, mas que não teriam sido concedidos ainda. A primeira pessoa a ser agraciada com essa medalha foi então o capitão Charles Lindbergh, que a recebeu por cruzar o Oceano Atlântico em voo sem escalas, durante o voo Nova York e Paris, no ano de 1927, e o primeiro membro da Marinha a recebê-la foi o comandante Richard Byrd, em 9 de maio de 1926, sobrevoando então o Polo Norte. Essa próxima medalha já é uma muito famosa dentre os entusiastas que estudam o assunto. É a famosa Estrela de Bronze, uma condecoração militar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Geralmente é dada por bravura, atos de mérito ou serviço meritório. Quanto agraciada por bravura, é a quarta medalha mais importante na ordem de precedência das condecorações militares norte-americanas. A condecoração foi criada então no dia 4 de fevereiro de 1944, pela então Ordem Executiva 9.419, e ela é agraciada a qualquer pessoa que preencha as seguintes qualificações, enquanto em serviço em qualquer função nas Forças Armadas após 6 de dezembro de 1941. Distinga-se por serviços ou atos heróicos, não envolvidos com missões aéreas, ligadas a operações militares contra o inimigo armado. Distinga-se enquanto participante de operações militares envolvendo conflitos contra uma força armada oponente, no qual os Estados Unidos seja ou não uma das partes envolvidas. Os atos de heroísmo sejam num grau de mediante inferior aos requisitados, para então ser agraciado com a Estrela de Prata. Os atos de méritos ou valor sejam menores que o necessário para ser agraciado com a Legião de Mérito, que será no caso a próxima condecoração a ser falada, sendo necessariamente meritórias e realizadas com distinção. E então, de acordo com a distinção, ela pode também ser agraciada com as folhas de carvalho. A Legião do Mérito
é uma condecoração do tipo militar entregue pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Tem como distinção por conduta excepcionalmente meritória na execução de serviços extraordinários, dentre outras realizações. Essa condecoração é dada tanto para militares americanos e também para militares e policiais estrangeiros. É, portanto, uma das duas condecorações militares americanas que se coloca no pescoço, sendo que a outra é a famosa Medalha de Honra. Sua primeira entrega foi feita então no ano de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. A Estrela de Prata é a terceira mais alta condecoração militar que pode ser concedida a um membro de qualquer ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos. É também o terceiro maior prêmio dado por valor, em face do inimigo, claro. A Estrela de Prata é concedida por bravura em ação contra o inimigo dos Estados Unidos, que não justificaria o recebimento de uma cruz de serviço distintos. Por ser concedida a qualquer pessoa que, servindo em qualquer unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, distingue-se por si própria ou por extraordinário heroísmo que envolvam das seguintes ações. Primeiro, em ação contra o inimigo dos Estados Unidos. Segundo, enquanto envolvido em operações militares que envolvem conflito com uma força inimiga estrangeira. Terceiro, enquanto servindo as forças amigas, engajado em conflitos armados contra uma força armada opositora na qual os Estados Unidos são uma das partes beligerantes. E quarto, alguns dos condecorados com as mesmas. Afonso de Melo, soldado do Exército Brasileiro, condecoração cedida durante a Segunda Guerra Mundial. Alexandre Zacarias de Assunção, general do Exército Brasileiro, então comandante da Base Aérea de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Zacarias Isidoro Cardoso, sargento do Exército Brasileiro, condecoração cedida durante a Segunda Guerra Mundial, dentre muitos outros. Também temos o Major Apolo Miguel Resch, que já foi citado no vídeo, Major do Exército Brasileiro, e a condecoração lhe foi cedida ainda também durante a Segunda Guerra Mundial, em serviço. Medalha de Serviço Distinto é uma condecoração também do tipo militar, entregue pelas Forças Armadas dos Estados Unidos a qualquer pessoa que, em qualquer competência no Exército, tenha se distinguido por um serviço militar excepcional para o governo ou em dever de uma grande responsabilidade. A performance deve ser tal para merecer reconhecimento por um serviço que é claramente excepcional. Performances excepcionais em deveres normais não justificam por si só o recebimento dessa condecoração. A condecoração foi criada por ordem presidencial do presidente Woodrow Wilson em 2 de janeiro de 1918 e então confirmada pelo Congresso americano em 9 de julho, determinado que poderia ser entregue para qualquer militar que tenha se destacado desde o dia 6 de abril de 1917, então ainda durante a Primeira Guerra Mundial. A Medalha de Vitória da Segunda Guerra Mundial é uma condecoração cedida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos que foi criada pelo Congresso americano em julho de 1945. Esta medalha comemora o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial e é concedida a qualquer membro do Exército dos Estados Unidos, inclusive às Forças Armadas das Ilhas Filipinas ou mesmo reservistas que tenham servido ativamente entre 7 de dezembro de 1941 a 31 de dezembro de 1946. A primeira medalha foi fabricada como barretas e referidas então como Barretas de Vitória. Por volta de 1946, uma medalha totalmente de metal havia sido estabelecida, como a referida Medalha de Vitória da Segunda Guerra Mundial. E agora uma passagem rápida por essa medalha. A Medalha do Ar. Ela é uma condecoração também do tipo militar e é cedida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa medalha foi criada no ano de 1942 e é concedida principalmente a pilotos que se destacaram na área da aviação, como um as de combate que tenha, por exemplo, combatido nas Ilhas Midway durante a Segunda Guerra Mundial ou coisa do tipo. O próximo vídeo será sobre a então famosa Medalha de Honra. Ele será feito separado por conta de que este vídeo aqui já está muito longo. Então, até logo mais, amigos. Fala galera, primeiramente agradecendo a todos que estão acompanhando nosso canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Se você é, deixe bastante like, compartilhe, ative o sininho. Em breves mais conteúdos legais como esse. Aquele abraço, tamo juntos!